Essa noite é muito especial para mim. A honraria que hoje recebo da cidade que escolhi para viver, desde a primeira vez que aqui estive, é muito significativa, especial e motivo de grande alegria. A cidadania honorária me equipara, por adoção, digamos assim, a um cidadão nascido em São Carlos. Isso, naturalmente, sem renunciar à minha terra natal. Ainda que me pretenda cidadão do mundo, agora também cidadão são carlense, sou um homem ligado a uma terra. Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, portanto, natalense, potiguar e nordestino. O nascimento, esse estranho e perdido acontecimento que me arremessara ao exílio do mundo, parafraseando o paraibano Ariano Suassuna, que eu tanto gosto, né, além dos russos, como mencionado pelo professor Montanari, ele destaca, além da dimensão do exílio, do nascimento, ele destaca também a dimensão da viagem. Em particular, a viagem dos nossos antepassados, de muitos de nós que vieram somente de Portugal, não é? Da Península Ibérica, e escolheram o litoral, a mata ou a pedra sertaneja, para iniciar uma nova história. Entre a multitude de motivações, está certamente ocupando um lugar muito especial o sonho do além instilado no sangue. De onde vieram o Alto da Comparecida e o Romance da Pedra do Reino, veio também o soneto A Viagem, com o mote de Fernando Pessoa. Meu sangue do pragal das altas beiras boiou no mar vermelhas caravelas. A nau catarineta e a barca bela late o potro castanho de asas negras. E aportou rosas de ouro azul chaveira, onça malhada a violar cadelas, depois sextantes astrolábios velas no planalto da pedra sertaneja. Hoje, jogral cigano e tresmalhado, vaqueiro com seu couro cravejado, com medalhas de prata a faiscar, bebendo um sol de fogo e um mundo oco, meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar. No meu caso em particular, o registro dessa viagem é a 19 gerações, isso mesmo, com o médico e professor, o Rabi Moshe Ben Avraham Boino, um rabino sefardita, que viveu na cidade do Porto entre 1420 e 1497, e cuja família foi obrigada, por questões óbvias, né, a mudar-se para a Ilha da Madeira, e alguns anos depois da sua morte, muitos anos depois, na verdade, né, mudar para o Brasil, na primeira metade do século XIX. Cristãos novos que se estabeleceram no Rio Grande do Norte e se espalharam pelo então Papari, São José de Mipibu, Ceará Mirim e, finalmente, Natal, com o casamento dos meus pais. Na minha vida, esse sonho do além cresceu como um desejo agarrotado de viajar, mas não uma viagem qualquer, geográfica. Uma viagem pelo mundo da ciência, do conhecimento e da cultura. Eu cresci no litoral, nas varandas do Atlântico, muito perto da praia. E eu tenho lembranças muito vivas do mar, sobretudo de Porto Mirim e Maxaranguape, onde eu passei férias muito felizes. A intimidade com o mar e com essa aparente infinitude me instigaram desde menino a pensar e eventualmente buscar o conhecimento sem nenhuma amarra, sem limitações materiais, intelectuais ou de qualquer outra natureza. Esse ângulo particular foi reforçado e, de certa maneira, domesticado, eu diria, ao longo da vida pela educação. Na família, com os meus pais, professores universitários, no Colégio Salesiano São José e depois na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu cursei Engenharia Química. É deste período que emergem as primeiras imagens, ainda difusas, da cidade de São Carlos, uma cidade em que eu poderia estudar, pesquisar, usufruir de ótimos laboratórios, bibliotecas, conviver com pessoas muito interessantes. Eu já sonhava com isso naquela época. Enfim, um local do livre pensar,
em que as únicas limitações para a minha vontade de aprender e conhecer o mundo seriam as intrínsecas. De vários professores da graduação que eu tive nesse período, ouvi falar sempre as melhores coisas de como era viver e estudar em São Carlos, a capital do conhecimento, capital nacional da ciência e tecnologia. Mas vir para cá ainda parecia um sonho, algo muito distante, né? Talvez inatingível naquela época. O meu orientador de iniciação científica, e grande amigo desde então, o professor Elis Catena Júnior, por exemplo, sempre dizia que eu deveria vir para São Carlos para fazer quando acabasse a graduação, não é? Ele é cria dessa cidade, ele é natural de Sertãozinho, estudou em Ribeirão Preto e fez doutoramento aqui em São Carlos, no grupo de eletroquímica que hoje eu faço parte com muita alegria. Ainda durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar de uma escola de inverno aqui da Fisicoquímica, Escola de Inverno de Fisicoquímica da Universidade Federal de São Carlos. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. Uma viagem muito longa, não é? Acho que foi mais de 2 dias de ônibus para vir, uma turma grande de alunos, então tudo era alegria, não é? Viemos para cá e aproveitamos muito. Mas eu decidi que queria voltar para São Carlos. E assim foi feito. Como já foi dito aqui, não é? Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu, entre 98 e 2000, fiz o meu mestrado em Fisicoquímica, sob a orientação do professor Roberto Torresi, hoje professor da Química em São Paulo. E nesses anos, de fato, eu conheci pessoas espetaculares, professores brilhantes. Professor Miguel Neumann, que está aqui presente, professor Germano Tremiliose e professor Arthur Moteu. E, sobretudo, o professor Francisco Carlos Nart, uma das maiores influências que eu tive em minha vida e que nos deixou muito cedo, né? O Chico Nart morreu 2 dias antes do concurso que eu prestei para ser admitido finalmente como professor dessa universidade. Então, algo muito, muito triste, muito duro. Foi nesse período também que eu conheci minha esposa, Ana Paula Martins Camargo, filha dessa cidade, formada no IQUISC também e na USP. Em abril de 2000, fui para a Alemanha, como muito bem dito aí pelo relato do professor Montanari. E esse período, pessoal, eu só queria destacar um pouco para vocês, que foi muito especial para a minha formação. Ele forjou, de alguma maneira, a forma que eu tenho de pensar a ciência, a gestão da pesquisa e a administração na academia. As circunstâncias da minha ida para Berlim, principalmente a presença de um eletroquímico alemão muito importante, o professor Wolf Fichtich, que estava aqui no Instituto de Química de São Carlos, só reforçam a relevância do ambiente de São Carlos, que atrai de todos os cantos do mundo, tanto estudantes em início de carreira, quanto professores muito bem estabelecidos. A Atenas Paulista, um ecossistema de educação superior, ciência e tecnologia, que exerce no Brasil o mesmo papel que centros tradicionais como Cambridge, Oxford e, por que não dizer, Dalen, cumprem em seus países. São Carlos não é apenas a cidade com a densidade 10 vezes maior de doutores, como foi dito aqui, não é? São Carlos é a cidade de Ivone e Sérgio Mascarenhas, a quem eu devo muito, não é? De Ernesto Gonzalez, de Edson Rodrigues, de Vanderlei Banhato, de Edson Cianelli, do professor Tundizi, entre muitas figuras notáveis. Depois desse período na Alemanha, né, nós retornamos aqui para São Carlos, para o Brasil, em 2004, logo depois que a minha esposa terminou o doutoramento dela também na Universidade Livre de Berlim. E o curioso dessa época é que em nenhum momento eu cogitei, quer dizer, eu estava procurando emprego, né, quer dizer, a situação muito incerta na vida ainda, mas em nenhum momento eu cogitei em ir para outra cidade. A primeira opção, e a que eu estava certo que eu teria alguma chance, foi vir para São Carlos, né? Então, inicialmente como jovem pesquisador FAPESP e logo em seguida como professor do instituto que eu estou até hoje. Ao longo desses anos, essa imagem idealizada, não é, edênica, que eu tinha de São Carlos, ela foi tomando forma e se materializando e se confirmou em vários aspectos, superou em outros e as decepções até aqui foram muito poucas. Vale a pena nem lembrar disso. Muito poucas. Viver aqui é um sonho que começou a crescer desde a graduação. E a concretização desse sonho é algo que agradeço muito a Deus, não? Ser, então, oficialmente acolhido com a cidadania honorária é de um valor enorme para mim. A certeza de que esse título se deve
muito mais a generosidade e a benevolência do professor Montanari e do vereador André Rebelo. Muito obrigado mais uma vez a ambos. Muito mais do que aos meus méritos, me faz seguir sonhando, não é? Em contribuir. O professor Tom Dizzi falou sobre sonho, mas me faz seguir sonhando e contribuir cada vez mais para entregar, para devolver um pouco essa cidade que tanto me deu. Ontem de manhã, professor Carlotti, eu estava dando aula das 8 às 9h40. Estava dando aula de Físico-Química 2. Essa disciplina é muito importante, é um curso muito interessante que envolve termodinâmica de interfaces, eletroquímica, adsorção, um monte de coisa importante. E a lousa, eu uso giz e lousa, professor, estava muito bem organizada, tudo muito bonito na lousa. Para o senhor ter uma ideia, eu fiz um desenho quase tão bonito quanto o que o professor Germano costuma fazer. E aí, a aula de ontem, em particular, eu estava desenvolvendo um conjunto de equações que já durava 3 ou 4 aulas que aquilo ali estava sendo desenvolvido. E nessa aula de ontem, em particular, eu concluí essa série de demonstrações. Não era algo muito complicado, mas envolvia alguns conceitos um pouco abstratos. Quando chegamos ao final dessa longa série de demonstrações, alguns dos alunos, principalmente os mais atentos, eles, talvez com um misto de surpresa e encantamento, alguns disseram isso com o olhar, e um falou de fato, disse o seguinte, falou, então é isso? Depois de 3 ou 4 aulas, ele realmente entendeu o que tinha sido resolvido, porque chegamos ao final, não é? Então, foram poucos segundos, só um lampejo. A alegria da descoberta, que de alguma forma eu ajudei-os a conquistar, isso aqui é muito significativo. São instantes muito efêmeros, né, de uma singeleza desconcertante, mas que coroam e enchem de significado a jornada de qualquer professor. Eu peço muito a Deus, né, que momentos como esse repitam muitas vezes ainda. Tentar melhorar cada vez mais as aulas, achar uma nova forma de explicar um conceito abstrato, seguir pesquisando nesse empreendimento coletivo, de empurrar cada vez mais a fronteira que separa o conhecimento da ignorância. Tudo isso em silêncio, sem holofotes, nos santificando nas realidades mais correntes da vida cotidiana, numa luta diária para trabalhar mais e melhor, com diligência e alegria. É isso que nos toca fazer. É disso que a universidade precisa, professora Maria Arminda. E é isso que eu espero seguir oferecendo a São Carlos. Em novembro desse ano, muitos nem vão acreditar nisso, né, mas eu vou completar 50 anos de idade. Desses, 24 vividos na Cidade do Sol, 4 em Berlim, e vejam só, mereço mesmo ser cidadão, e 21 em São Carlos. Eu acredito que com pelo menos mais 25 anos por aqui, eu possa não só aprender o hino da cidade, né, e cantar de forma muito, muito bonita nas próximas cerimônias, mas talvez até incorporar um pouco desse sotaque que me rodeia, não é? E eu seguirei por aqui. Um cidadão são carlense, que trabalha de dia e sonha à noite com muitas coisas. Também com o cheiro do mar do litoral potiguar. Chegando para o fim, eu preciso agradecer aos que fizeram e fazem parte dessa minha jornada, né, meus familiares, por tudo, né, a coisa mais importante que eu tenho na vida. Paula, meus 2 filhos aqui presentes, irmãos, sobrinhos, primos, tios, agregados, toda a turma que está acompanhando aí pelas redes sociais e pelas mídias digitais. A todos os presentes, né, principalmente os que vieram de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, para prestigiar essa cerimônia. Agradeço especialmente ao professor José Jobson Arruda e ao doutor Orlando Leite pelo carinho de vir aqui. Aos muitos amigos que aqui vivem, são carlenses, ou que, como eu, vieram para essa cidade, não é? E aí eu cito em particular os 2 que vieram para prestigiar essa cerimônia hoje, o Denis e o Vinícius. Muito obrigado pela presença. Aos amigos e colegas do grupo de eletroquímica, não é? O professor Edson, o professor Germano, o professor Fábio, a professora Joelma. Aos funcionários e professores do IQISC pelo apoio perene.
Agradeço muito aos meus alunos também, atuais e passados, aos orientandos, e ressalto que é uma sorte tremenda, né, que nós temos de conseguir atrair alunos tão talentosos e dedicados, né. Quer dizer, isso aqui, eu tenho certeza que como a cidade de São Carlos me atraiu, isso aqui tem um grande peso também na formação desse time, que é fundamental para a minha carreira. E eu agradeço finalmente, de forma muito especial, ao meu amigo Carlos Montanari, pela propositura do nome para essa homenagem, e ao vereador André Rebelo, pelo acolhimento imediato da proposta, a toda a Câmara Municipal de São Carlos, pelo apoio unânime, e, de forma muito especial, a senhora Ana Lúcia Alves Lima, que nos ajudou muito, né, cuidou de tudo, os detalhes, as flores, tudo muito bem cuidado e com uma paciência enorme para preparar essa cerimônia aqui para todos nós. Muito obrigado. Eu agradeço finalmente a todos os presentes e desejo uma boa noite a todos. Obrigado.